Agora faremos a correção da atividade de língua portuguesa, aula 4. Conhecendo o conto de artimanha. Você sabe o que é um conto de artimanha? A origem da palavra arte e manha lhe ajuda a pensar no que você encontrará nesse tipo de conto. Por que será que também são chamados de conto de esperteza? Que características compõem essas histórias? Será que tem príncipe, princesas, reis e rainhas? Seu propósito é encantar os leitores ou divertir e emocionar? O que você acha? Vamos descobrir. Leia junto com uma pessoa de sua família o conto de artimanha chamado O Cego que Não Era Tolo. A partir desse título, o que você acha que irá acontecer nessa história? Existe a sua resposta aqui embaixo. Então a primeira questão é uma resposta pessoal. Agora vamos ler o conto de artimanha O Cego que Não Era Tolo. Era uma vez um cego que andava mendigando de porta em porta para sobreviver. Muito prudente, do pouco que ganhava, ainda conseguia economizar algumas moedas, que enterrava nos fundos de sua casinha junto à raiz de um carvalho. Um dia, seu vizinho percebeu que ele escondia ali alguma coisa. Sorrateiro à noite, o espertalhão foi até lá, cavou a terra e roubou as moedas. Dali uns dias, quando o cego voltou ao local para acrescentar uma moeda ao seu tesouro, descobriu o furto. Indignado, quis gritar, mas controlou-se. De nada adiantaria lamentar. Em vez disso, voltou para casa e começou a pensar numa maneira de recuperar seu dinheiro. Desconfiou-se de que o ladrão só poderia ser o vizinho e armou um plano para enganá-lo. Na manhã seguinte, procurou-o dizendo assim: Caro vizinho, estou numa grande dúvida e pensei que você poderia aconselhar-me. Acontece que hoje fiquei sabendo que herdei de uma velha tia uma fortuna em moedas de ouro e tenho um esconderijo secreto onde guardo minhas economias, mas não sei se lá é um lugar seguro e a salvo de ladrões. Você não acha que talvez fosse melhor entregar essa fortuna para o vigário da aldeia guardar? Os olhos do vizinho piscaram de cobiça, e já pensando em pôr as mãos em todo o tesouro, assegurou ao cego que o melhor seria guardar tudo junto no esconderijo, com certeza um lugar muito seguro, sim. O cego agradeceu o conselho e partiu para a aldeia, dizendo que ia buscar a herança. Sem perder tempo, o vigarista recolocou a fortuna no buraco ao pé da árvore, cobriu tudo com terra e foi embora. Dali a pouco o cego voltou e, conforme esperava, encontrou no lugar de sempre suas preciosas moedas. À noite, quando o vizinho ladrão retornou, só encontrou ao pé do carvalho um buraco vazio, tão vazio quanto sua pobre cabeça de tolo. Esse foi o texto, O Cego que Não Era Tolo. Agora responda. Questão A. Você conhece esse texto? O que achou dessa história? Então, essa questão é uma questão pessoal. Questão B. O que há nessa história diferente dos contos de encantamento ou contos de fada como Cinderela ou Branca de Neve? Nesse caso, nesse conto, não tem reis, príncipes, castelo, fadas e outros, tá bom? Nesse conto de esperteza não há esse tipo de personagem. Questão C. Analise o título da história, O Cego que Não Era Tolo. Qual a relação do título com a história? Então a relação é que
o cego um cego também não pode ser enganado. É que também um cego não pode ser enganado. E também é inteligente e descobrir se ele foi enganado ou não. Questão D. Nessa história, o cego realiza um plano para enganar o vizinho. Que plano é esse? Ele comentou que herdou uma fortuna. Uma fortuna. E quem era o protagonista, personagem principal esperto nesse conto? Então era o cego. E quem foi enganado? Quem foi enganado foi o vizinho. F. Que motivos o esperto teve para enganar? O motivo é que ele foi roubado. G. Por que o texto é considerado um conto de artimanha? É porque tem uma esperteza. Porque tem uma esperteza. Ou um personagem esperto. H. Quando você leu o início do conto do cego que não era tolo, foi possível saber o plano logo de início? Nesse caso, não, foi logo no final. No final. Por que você acha que a autora não conta o plano logo de início? Porque é uma história que o desfecho se acontece do meio da história para o final. A letra I. Você acredita que essa história criada pelo autor ou que vem sendo contada de boca em boca ao longo do tempo? Nesse caso, essa história vem contada de geração em geração, vai passando de geração em geração, e nesse caso aqui ela foi passada de forma na escrita. A pista como conto que identificam essas características, então as características do conto de esperteza, que tem um plano, sempre tem alguém a ser enganado e tem um esperto. Converse com seus familiares e descubra se eles conhecem contos de artimanha que foram contados a eles por outra pessoa. Então é uma resposta pessoal. Bom, essas foram as correções das atividades 3 e 4 de língua portuguesa e matemática.